Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Entre Cidades, esse programa super gostoso que traz toda semana uma entrevista diferente de pessoas que fazem a diferença aqui na região metropolitana de São José do Rio Preto. E eu sempre gosto daquele suspensinho no começo, né? Então, vou começar contando que ele é um cara super agitado, me identifico muito com isso, deve ser hiperativo, assim como eu. Ele é um cara que atua em várias frentes, porém ele é o guardião, se podemos dizer assim, do direito do consumidor. Ele te defende, me defende na hora daquela compra para a gente não cair numa cilada. Ele é atual diretor do Procon de Rio Preto, cargo que ele ocupa pela segunda vez, tem 47 anos, é casado, pai de 3 filhos, uma delas foi minha aluna muito querida, advogado, apresentador de TV, imagina a minha responsabilidade aqui. Já foi vereador na maior cidade do Noroeste Paulista com projetos importantíssimos. Estou falando de Jean Dornelas. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uma alegria. Muito legal estar aqui com você. Gostoso demais. Queremos conhecer esse Jean Dornelas, né? Que fala tão bem, que articula tão bem, mas eu sei que teve uma infância difícil, filho de um caminhoneiro com uma faxineira, veio do SECAP, tem muito orgulho de contar isso. O Jean, desde pequenininho, era assim, atentadão, agitado. O pequenininho continua porque eu não cresci muito, né? 1,75 m, segundo minha esposa, 1,73 m, né? Mas desde pequeno, né? E eu estudei a vida toda no Galante Nora, né? Meu pai falecido já, Nivaldo, minha mãe Mariline, que mora até hoje na SECAP, lá na Rua 18, e lá na casa dela o pessoal vai lá procurar, né? Eu não moro mais na região norte, porque a gente tem escritório para o outro lado da cidade, né? Mas desde pequeno eu sempre tive a veia política. É uma coisa que nasceu comigo. Esses dias eu ouvindo o Edinho Araújo num discurso, ele disse algo interessante que me chamou a atenção. Que a esposa dele e a família já entenderam que ele, Edinho, nasceu para as pessoas. E eu penso que Deus me deu essa bênção, esse dom. Porque antigamente poderia pensar que eu queria ser político, por exemplo, por vaidade, alguns podem pensar que por poder. E hoje a gente nem por vaidade, nem por poder, né? Porque você que é jornalista também, quando você vai para uma TV em rede, você acaba ficando conhecido, né? É legal você chegar num lugar, né? A pessoa te trata pelo nome, né? A pessoa do caixa do supermercado, da padaria, te tratar pelo nome, né? Então hoje não tem essa vaidade mais, mas é gostar de fazer para as pessoas. E desde de criança, eu já era diferente. O professor Pedro Ganga, que é secretário de Cultura, conta para todo mundo. Grande Ganga. Que na escola de teatro, aos 10 anos, ele conta. Um dia eu disse no final da apresentação, eu não ficarei no ostracismo. Eu já usava palavras difíceis, né? E Deus permitiu que a gente pudesse crescer. Mas eu gosto de contar da minha história, da minha infância, para dar referência. Porque hoje, vamos dizer, a molecada, né, tá muito presa, no celular, né? Muitas telas. Muitas telas. E às vezes a pessoa mora lá na periferia, num bairro mais longe, mora lá no Nova Esperança, né? Ou no Lealdade e Amizade. O pai e a mãe também têm origem igual a nossa e pensa assim, eu não posso ser advogado, eu não posso buscar um lugar ao sol, porque eu nasci no subúrbio, eu vou ter que me contentar com aquilo. Não, você tem que estudar, você tem como crescer, evoluir. E se você também fizer uma opção de vida que é dessa vida mais modesta, também é legal. Não tem nada de errado. Mas você que sonha mais, acredite, tem como, é possível. Eu passei em direito na época que era dificílimo, eram 13 por vagas, né? Família pobre, não tinha como pagar. Foi na fé, sabe? Então eu acredito que Deus... Se você trabalhar mais do que os outros, se você lembrar que a escada que você subiu pode ser a mesma, você tem que voltar um dia para não pisar em ninguém, manter quem é você, Deus te abençoe e o sol nasceu para todos. É só trabalhar. Mas você sempre foi motivado assim na escola, desde pequenininho? Era o cara do Grêmio, o cara que falava pela escola, o cara que representava a turma? Era um problema. Porque, pra você ter uma ideia, na escola, no Galante Nora, a gente tinha aquele lado de liderança e tal. Eu quis tirar 2 professoras. Nossa. Mas isso com 10, 11 anos de idade, tá? 14, na 8ª série. E hoje, tadinho, eu vejo ela caminhando, um amor de pessoa. Eu fiz tirar a professora, sabe? Eu fiz tirar a professora, porque ela não era boa de inglês. E era professora de inglês. Como a professora de inglês pode errar o inglês? Mas eu era muito querido dos outros professores, porque eu era muito estudioso. Eles recebiam aqueles livros gratuitos das editoras e iam tudo para minha casa. Então eu lia muito, sempre fui muito aplicado.
E no Galante Nora, eu fui contestar, você deve lembrar do saudoso professor Iê, ele é vivo, fez aniversário esses dias, tem 80 anos, foi vereador e ele era diretor de escola. E aí tinha uma medalha que se dava para os melhores alunos, né? Então cada série tinha uma medalha, isso eu acho importante, sabe, isso motiva, né? Hoje acabou isso, né? E escolher os melhores alunos eu não ganhei. Eu, na minha empáfia adolescente, né, pré-adolescente, fui lá tirar satisfação com o Iê. Como que eu não ganhei? Eu tenho as melhores notas, realmente minhas notas eram muito boas, né? Calma, Jean. Não, isso é injusto. Calma, Jean. Fiquei indignado. Passaram alguns dias, saiu Laura Estudantil. Eu fiquei entre os 5 melhores alunos da rede municipal. Então ele me explicou. Olha, seu apressado, nós não te demos o de melhor aluno da classe porque você ia ganhar entre os 5 melhores da rede toda, né? Quer dizer, você vê minha arrogância? Graças a Deus, Deus me melhorou esse aspecto, né? Então a gente sempre quis liderar, sempre questionar. Quando a universidade que eu me formei inventou a carteirinha e foi cobrar a carteirinha R$30, eu chamei a Globo, Daguano, dei entrevista, falei onde já se viu cobrar R$30. Acho que dali eu já tinha aquela veia consumirista de defender o consumidor desde a época de escola, né? Então a gente se orgulha disso, mas hoje eu aprendi a ser bem mais comedido, viu? Mas estou sabendo aí que você chegou muito novo à faculdade, como você mesmo 16 disse. anos. 16 anos. 16 anos. Só que foi muito perto de você colocar o pezinho na política, não foi? Sim, não? Porque eu aos 20 fui candidato a vereador e quase ganhei a eleição. Eu fiz 806 votos, na época o Pardal entrou com 692 e o Pedro Roberto chegou a assumir a Câmara como suplente com 700. Aos 20 anos de idade, ninguém me conhecia. Ninguém, filho de motorista faxineira da Secap, quem conhece? Mas eu tive um grande amigo, tem até hoje o Vinícius, que tinha acabado de se aposentar da CPFL. Ele falou, tô aposentado, não tô fazendo nada, vamos montar nesse teu carro. Eu tinha um Escort na época, o Escort já era flex naquela época, porque ele era álcool e óleo, porque o motor estava fundido. Então nós montávamos nesse Escort e andava o dia inteiro, não tinha nada para fazer. Na verdade, eu tinha pedido, olha a fé do cidadão, né? Eu pedi demissão do escritório Velani para poder pegar o acerto e investir na campanha. Eu sou tão abençoado que eu não fui eleito, fiquei de suplente, fui muito bem votado. Na época, só tem uma matéria, eu e o João Paulo Rilo, na extinta Folha Norte, que era da Folha de São Paulo, futuras lideranças políticas, né? Eu ainda não virei muita coisa, não. O João Paulo já foi até deputado, né? E aí, eu vou para essa campanha, sem dinheiro, né? Só com o dinheiro do acerto, eu e o Vinícius, 806 votos, e o finado Sérgio Camargo tinha feito uma aposta, que depois ele me mostrou, que ele colocou lá para mim que eu ia fazer 80 votos, e ele quase acertou, ele só errou um zero, fiz 800. Hoje o cara com 800 votos, 20 e quantos anos, quase 30 anos depois, um cara com 800 votos é respeitado hoje, imagina naquela época. Só que Deus me abençoou tanto que o Liberato ganhou a eleição, numa grande virada histórica. O Marcelo Gonçalves já tinha dado até entrevista como prefeito eleito e só faltava apurar, né? E o Liberato ganhou a eleição, né? Aí eu fui assumir um cargo precocemente. Eu faço aniversário 20 de fevereiro. E em janeiro eu já assumi, de 1997, antes de fazer 21 anos, eu assumi o cargo de coordenador de compras do município de Rio Preto. De cargo hoje que equivale à comissão de licitação. Eu era o cara que comprava tudo na prefeitura de Rio Preto. E eu questionar o Liberato, né? Mas esse rapaz é muito novo. Aí o Liberato falava assim, Dornelas é novo e é puro, não tem a malandragem. Por isso que está lá Dornelas. Né? E realmente, fiquei o mandato inteiro do Liberato. Fui um dos, se não tem uma dúvida em relação ao Celso Melo, mas eu assumi cargo de primeiro escalão como secretário interino de administração aos 22 anos de idade. Nossa. Então há um questionamento se fui eu ou o Celcinho Melo, que também foi secretário de esportes numa outra gestão. Hoje você falar que um cara de 22 anos assume a secretaria de administração, e quando eu não era o secretário, eu era o assessor que tomava conta da garagem, cemitério, almoxarifado, departamento pessoal, né? Então muito cedo, muito precoce, mas sempre perto de pessoas mais velhas, sempre tendo a humildade de ouvir as pessoas, né? E essa paixão pelo direito do consumidor sempre caminhou junto com você? Desde a faculdade você trouxe ela? Não, eu tenho uma referência e tenho um agradecimento. Isso se chama Vaz de Lima. O ex-deputado Vaz de Lima, ele,
quando fomos apoiar o Valdomiro Lopes, na primeira reeleição do Valdomiro, a ideia era ocupar um cargo no governo, a Ivani, acho que era vice-prefeito, se eu não me engano, e o Vaz de Lima deu a ideia, vamos colocar o Dornelas no PROCON. Né? Eu gostava por idealismo, mas eu não era ainda... Depois disso eu já escrevi livro, estou no meu segundo livro sobre direito do consumidor, me apaixonei, né? Tenho a minha entidade que é só PROCON, já é a segunda vez dirigindo o PROCON, exercemos uma literal liderança, né? Aqui na região, todo mundo sabe que o PROCON tem feito, graças a Deus. Então nasceu essa paixão, né? E sou apaixonado pelo PROCON e pela defesa do consumidor. E onde eu estiver, seja na Câmara, fizemos leis interessantes, né? Hoje você entra no imposto de combustível e vê uma placa amarela. Quando você entrou na... Eu fui vereador de 2017 a 2020, né? E agora, né, praticamente em primeira mão, você está sabendo, né? Eu vou assumir a Câmara Municipal. Olha isso, notícia quentinha, hein? Isso é real mesmo. Hoje, de manhã, eu tive as conversas todas dos detalhes, né? Hoje é dia 30. Eu não sei o dia que vai ao ar. A gravação está sendo no dia 30. Então não está ainda oficialmente na imprensa, no lugar nenhum. Então estou te dando essa em primeira mão, né? Eu reassumo o mandato de vereador na Câmara Municipal. A partir de meados, depois da Páscoa, provavelmente. Depois da Páscoa, né? 15 ou 20, justamente por continuar defendendo o consumidor lá. Né? O PROCON estou indicando para o prefeito, manter a nossa equipe que está lá, porque tem muita coisa do PROCON andando. Inclusive, gente, tá aí, ó. Tem até aqui uma cartilha, ó. Essa cartilha é distribuída gratuitamente. Gratuitamente, é o Guia do Consumidor. São as 50 dúvidas principais dúvidas do consumidor brasileiro, mas a cartilha é para o cidadão rio-pretense. E ela tem um detalhe que é inovador, que são os QR Codes. Né? Então, os casos mais emblemáticos, as dúvidas mais emblemáticas, tem um QR Code. Então, quem tem dificuldade, às vezes, de leitura ou necessidades especiais, né? Por exemplo, visão, né? Você pode ouvir, né? Ela, e é isso interessante. E é uma distribuição gratuita em toda a cidade, linguagem simples. Né? O meu apelido lá na mídia virou advogado do povo. Então, esse apelido nasceu porque o Sandro Pires, quando eu trabalhei no Balanço Geral com a Josi Dalben, ele me chamava de advogado do povo. E aí criou esse apelido, que é o nome, que é o quadro que eu tenho na Band, né, na Band Paulista, que é o advogado do povo. E por que advogado do povo? Porque é da tradução. Traduzir, tirar o juridiquês, né? Essa é uma grande dificuldade. Que é uma dificuldade. Você que é um quando as pessoas são muito especialistas em determinado assunto, traduzir aquilo para uma linguagem simples. Exato. Mas é que o caboclo quer aparecer, né? Ele quer mostrar que sabe, e aí não faz o mais importante, que é a comunicação. O segredo é esse, né? Por que o Silvio Santos teve sucesso, né? Porque o Silvio Santos traduzia a linguagem do povo, né? Então é isso, esse que é o segredo, que Deus me abençoou com esse dom de traduzir. Mas na verdade, meu escritório de advocacia, eu advogo na área empresarial, que é totalmente fora dessa linguagem. Então eu digo, né? A gente se faz duas plásticas, né? Aquele do povo, que é o político, e aquele advogado, né, que traduz as necessidades das empresas, advoga na área empresarial, né, para grandes empresas da região. Mas espera aí, são muitas informações. O cara é um poço de conhecimento. Vamos trazer, vamos dividir um pouquinho aqui. Você falou da televisão. Como é que surgiu esse lance da televisão na sua vida? Devo isso ao Marcos Delfino. Eu gosto sempre de acreditar as pessoas. Ele era grande diretor amigo de jornalismo, né, da Record, e eu era diretor do PROCON em 2012. Eu sempre estava disposto a dar entrevistas, né? Porque eu sou assim, quando eu abro a geladeira e dou entrevista. Eu vejo luz, eu já saio falando e papapá, eu gosto, né? E aí o Delfino, um feriado de carnaval na verdade não é feriado, né? E eu fui lá dar entrevista na Record. Eu tava saindo, né, do estúdio, ele falou assim: doutor, você fala bem, tenho acompanhado. Olha, você não quer começar um quadro aqui na praça com a Josi Dalben? Vamos embora. Comecei esse quadro. Primeiro dia que nós chegamos lá em frente à Praça Shopping, né? A Josi entrou ao vivo no link e tal. Não tinha ninguém para perguntar nada. No segundo dia tinha 2, 3 pessoas. Juro para você, números exatos. Quando eu encerrei o quadro lá, porque depois virou um programa que era o Tirando a Limpo, né? Junto com a Josi, quando eu encerrei o último dia, eu nunca vou esquecer, nós distribuímos 65 senhas. Então eu chegava lá e saía dando dando orientações para as pessoas, né? E foi um sucesso o quadro. Aí depois, por questões políticas, né, não televisivas, eu acabei saindo da Record. Fiquei fora um tempo,
E aí eu fiquei 1 ano e meio no SBT apresentando ao vivo, da 1h30, né? A Hora da Verdade, foi 1 ano e meio ao vivo. Aí eu comecei a aprender um pouquinho aí, né? Porque eu sou pé de breque, vocês são jornalistas, né? Eu sou palpiteiro, né? E aí depois eu fiquei fora um tempo da TV de novo, novamente, sempre fora, devido a isso aqui, ó, trabalho, né? A gente trabalha, eu não vivo de política, não vivo de cargo público. Eu tenho uma equipe com 15 profissionais na área do direito, que minha esposa ajuda a tomar conta do escritório. E agora vai fazer 1 ano, agora em junho, né, Vinícius? Acho que é em junho, né? Que nós voltamos para a TV. Estou muito feliz na Band, sabe? Na Band Paulista, junto com o nosso querido Leamas lá, né? Às 16h30, na terça e sexta, é o Advogado do Povo no Brasil Urgente Regional, 306 municípios. Uma região muito grande, a Band. Muitíssimo bem, muitíssimo bem. Eu sei que o Jean estuda muito, até porque o advogado tem que estar sempre tá se atualizando. Já foi um tempo que o advogado só falava, tá? Você tem que entender. Você tem que entender, né? E as coisas vão mudando, as leis vão mudando e tudo mais. Mas tem um livro que eu sei que marcou sua vida, do Napoleão Hill. Isso, perfeitamente. O que esse livro, o nome do livro é A Lei do Triunfo, o que ele falou? Por que ele falou tanto ao seu coração desse jeito? Como diz o caipira, fica até arrupiado você fazer essa pergunta, porque as pessoas que vão assistir, alguns que talvez ficarem interessados nessa nossa trajetória, eu não gosto de falar de dinheiro, não gosto. Se você procurar na rede social, você não sabe onde eu moro, você não sabe que carro eu ando, você não sabe nada. Eu só posto coisas interessantes e não ostentação. No entanto, graças a Deus, sou uma pessoa bem sucedida materialmente, tá? Não imaginei que ia ter tanto, Deus me permitiu. E vem lá de trás, quando aos 12 anos, a minha mãe ganha um sorteio de um livro do Lair Ribeiro no programa do Roberto Toledo. Ironia do destino, hoje faz 2 anos que eu trabalho com o Roberto Toledo, eu tenho um quadro lá também, uma vez por semana, com o Roberto Toledo. Minha mãe ganha esse livro do Lair Ribeiro, dando dicas de negócio do dinheiro, prosperidade. Lá eu descubro o Joseph Murphy, que fala muito do poder da mente. Leio Joseph Murphy, isso aos 12 anos. Joseph Murphy cita Napoleão Hill. Hoje, Napoleão Hill, todo mundo conhece. Naquela época, estou falando de 1989, 88, ninguém sabia quem era esse cara. Descobri um exemplar da Lei do Triunfo na Biblioteca Municipal. Bitelão. Dois livros de quase 1000 páginas. Mais de 1000. Mais de 1000? Mais de 1000. E eu li esse livro e me encantei. Porque Napoleão Hill fez uma pesquisa. Contratado por Carnier e por Henry Ford, ele compilou durante 25, 26 anos como que uma pessoa chega ao sucesso e outras não. Né? Pessoas que saem de uma dificuldade, todas que venceram dificuldades. E ele não fala do dinheiro só, que as pessoas hoje ficam focadas que sucesso é dinheiro. Não é, gente. Quantas pessoas que têm sucesso e não têm interesse de ter fortunas? Então, dinheiro não é sinônimo de sucesso, é uma referência, tá? Mas não é o sinônimo. E lá, cara, as 16 leis que falam do autocontrole, sabe? Que fala do poder de relacionamento, de estar sempre agradecendo, de trabalhar mais do que os outros, sabe? São detalhes que você vai somando, compilando, e ele descobriu esses detalhes. E eu estudei, até hoje estudo. Agora você verifica lá, por exemplo, é Mais Esperto que o Diabo. Já está, acho que nas 170 semanas entre os 10 livros de autoajuda mais vendidos no Brasil. É o único livro dele que não saiu das 16 Leis do Triunfo. Porque todos os outros livros tiveram origem ali. Esse foi publicado depois que ele faleceu. É um resumão. E eu li recentemente, atualmente eu estou lendo Atitude Mental Positiva, né? Tudo coisa que eu já aprendi lá e vim praticando. Porque, Daguana, onde as pessoas erram? Eles leem excelentes livros, só que esquecem de transformar aquilo em hábito. E quando você é disciplinado, e eu tinha que ser disciplinado, por quê? Filho de pobre, sabe? Corintiano, morando na Secap, eu não ia conseguir nada na vida. Não tem nenhum parente, juiz, promotor, advogado, nada. Eu tinha que ser disciplinado. Que era minha disciplina? Era apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Perfeitamente, e corintiano ainda, né? Então é complicado. Então, veja bem, eu tinha que ter disciplina, cara, e eu tenho disciplinas. Então, eu passei no vestibular na marra, consegui pagar a faculdade, guardando dinheiro 2 anos antes. Eu ia trabalhar de bicicleta, tá? Para guardar o dinheiro do ônibus, para junto com a minha mãe, pagar um consórcio de um telefone, que naquela época, telefone valia o valor de um carro. Para ter um telefone e vender esse telefone quando eu passasse na faculdade para conseguir pagar a mensalidade. Olha que coisa maluca.
Quem vai planejar? Eu planejei, cara, e minha mãe, com 14 anos de idade. Você vai passar no vestibular, não vai fazer a poupança assim? Olha que coisa maluca. Planejamento, organização, disciplina e fé. Fé. Chegamos num ponto importante. Fundamental. O que é a fé para você? A fé é você acreditar naquilo que você não consegue palpar. Esse é o segredo. Porque acreditar no que você está vendo, eu acredito nesse copo, porque eu estou vendo ele, eu sei que se ele cair ele vai quebrar, eu sei que se eu pôr água aqui eu vou tomar. Agora, e quando você não enxerga, mas acredita em algo que acontece que é sobrenatural, sabe? E esse sobrenatural, a fé, você sabe que tem uma tradução física da fé, né? A fé é a atitude mental. Né? Ela é a tua atitude mental, tá? Tem gente, cara, que você começa a conversar, dá vontade de você pensar até em suicídio. Tem gente que chega num lugar, não, é aquela luz, aquela coisa. Então, o nosso cérebro, ele é emissor e receptor de mensagens. Mande mensagens boas para o universo que vai voltar mensagem boa para você, né? E a fé, porque quem é esse receptor? É o cérebro. Agora, quem criou tudo isso? Quem é o dono disso tudo? Deus. Deus. Então, quando você crê que Deus está no comando de tudo, sabe? E você começa a mandar mensagem boa, vai voltar mensagem boa. Então, a metafísica, se você estudar ela, a energia quântica, são traduções do que é a fé. Isso funciona, cara. Nas mais diversas vertentes e tudo mais. Perfeitamente. Agora, qual a sua fé no futuro para poder entrar na política, voltar para a política e falar assim, vai dar certo, vai funcionar? Eu tive um revés. Os revés são maravilhosos. O prefeito falou para mim que foi minha melhor eleição essa que eu não ganhei. Mas por quê, prefeito? Aí ele me explicou que ele também perdeu a primeira, para prefeito de Santa Fé do Sul. E eu adoro trabalhar com o Edinho, porque eu estou aprendendo demais com ele, né? Então, veja bem, eu fui um dos vereadores mais votados da história de Rio Preto em 2016. Estourei de voto, quase 7 mil votos. Aí depois eu caio para 2.500 votos. Não fui eleito. Vou voltar para a Câmara, até quem ouviu vai você entender, porque eu sou suplente, o prefeito criou uma secretaria e me convidou para voltar para o Legislativo, né? Então eu não fui eleito de primeira. Fiquei entre os mais votados, mas que a questão de partido eu não fui eleito dos primeiros. Mas o que aconteceu? Eu fui candidato a deputado, fui suplente de deputado federal, quase assumi uma vez em 2016 para deputado, fui candidato a prefeito em 2008, já tinha sido candidato a vereador, né? E ganhei a eleição em 2016 muito bem. Nessa última eleição eu aprendi muito. Por quê? Foi uma eleição que eu fiz um artigo no Diário que eu chamei a eleição do erro, em julho, porque estava naquela discussão se ia ter eleição ou não ia ter eleição. E eu fiz um artigo, foi a eleição do erro. Porque eu sabia, só foram votar para vereador 51% dos eleitores. O meu eleitorado é aquele eleitorado da rua, do dia a dia, o senhorzinho, a senhorinha que me vê na televisão. E esse foi o primeiro que não foi votar, por causa da Covid. Eu não pude entrar nas empresas para falar com as pessoas, eu não pude ir na feira como eu queria falar com as pessoas. E eu tive um revés muito grande. Eu dizia assim, acredito que fiz um mandato muito bom de vereador, e eu pensava, só não ganho se for da vontade de Deus. E eu falava isso. Então, quando eu não ganhei, eu sabia que era a vontade de Deus. E eu fui ver por que eu não ganhei. Porque um avião, ele não cai por uma peça, ele cai por um conjunto de fatores. Então, dentre esses fatores, o principal foi a Covid. Eu fiz 3 cirurgias renais durante a campanha. E eu fiquei em hospital 50%, ou em hospital ou em repouso. E não fui à rua. E eu errei em acreditar muito na rede social. Minha assessoria talvez poderia ter reposto isso, mas a gente pegava pesquisas da Guano para vereador, eu estava estourado lá na frente. Só que quando chegou o dia da eleição, que eu chamei antes a eleição do erro... Essas pessoas que opinaram não foram. Não foram. Então eu tive um mandato muito bem avaliado, mas não foram votar. E nós ficamos numa zona de conforto, e eu lá no hospital, errei em estratégia de marketing, você que é professor da área, eu deveria ter dado como visibilidade dessa minha situação, eu não dei. Segui orientações de pessoas e acreditei naquela orientação de esconder isso. Era o contrário, eu deveria ter dito, olha, estou no hospital, não vou. Mas alguns diziam, mas se você falar isso, você vai dizer que você está derrotado. E eu errei. Teve um erro meu durante meu mandato. Eu sou o Jean Guerreiro, o Jean do pau, daí eu vou pra cima, eu entro com a câmera na loja do cara e tal. E eu vi muita gente, não seja mais assim, seja mais
pacífico, mais chuchu, né? Mais picolé de chuchu igual o Alckmin, né? E aí, não que esteja errado ser daquele jeito, mas quem votou em mim votou no Jean Guerrido. E no meu final, segunda parte de mandato, eu não fui o Jean Guerrido. Então foram vários erros que me serviu para aprender muito, muito mesmo. Então eu acredito que financeiramente hoje eu estou podendo me dedicar mais à vida pública, tanto que o PROCON eu trabalho praticamente em período integral. Naquela época também eu não podia, meu mandato eu não fiquei presente na Câmara, mas agora Deus tem permitido. Eu não quero ficar milionário, eu só quero ter uma vida de conforto. E Deus está me permitindo ter isso. Então eu tendo essa vida de conforto, eu posso me dedicar mais à vida pública. Então a ideia é, devo ser candidato a vereador no mínimo, a prefeito não, porque eu tenho que me posicionar politicamente, faço parte de um grupo. E nesse grupo, o nosso candidato hoje é o Itamar, que a gente trabalha para que ele seja o nosso candidato, vislumbra as melhores possibilidades. Então eu devo esperar o meu momento, né? Mas devo ser vereador, talvez pode acontecer alguma outra novidade aí, né? Mas o objetivo é ser deputado um dia e prefeito de Rio Preto. Um dia eu tenho convicção que eu vou ser prefeito de Rio Preto. Pode anotar aí, tenho certeza disso. Estamos anotando isso porque a palavra tem muito poder. A gente diz que vai acontecer e acontece. Agora, no seu coração, tem algum projeto que você já assumindo a Câmara logo depois da Páscoa, você já quer botar para andar? Alguma coisa que você fala, Rio Preto precisa disso? Eu tenho, não é nem projeto, é uma ação, né? Você tem que saber, como operador do direito, eu tenho obrigação de saber manusear, né? E eu tenho uma situação aqui em Rio Preto que eu ainda no PROCON não consegui resolver, mas o PROCON vai servir para isso e na Câmara eu vou conseguir. É tão grave o que está acontecendo que somente estando num cargo legislativo que você tem mandato, que ninguém vai poder te pôr o dedo na cara, nem te ameaçar, que essa situação são duas que eu vou brigar, tá? PROCON sozinho não dava conta. E eu lá na Câmara eu consigo somar o PROCON, somar o Ministério Público e somar a entidade de classe. E eu sei que funciona porque você se lembra que o combustível em Rio Preto era tudo alinhado o preço? Exatamente. Eu fiz uma CPI na Câmara, provei que a Shell e a Ipiranga e a Petrobras manipulavam os preços. Provei, fiz relatório, oficiei para o Ministério Público e mudou. Você viu que agora em Rio Preto cada lugar é um preço. Você percebeu isso, né? Cada um é um preço. Então eu sei que um vereador com o poder, com a isenção parlamentar dele, ele consegue. E são duas situações da Guana que eu quero atacar. Existe uma rede de plano odontológico, não vou falar o nome para não gerar consequência de direito de resposta aqui, né? Que ela está fazendo de gato e sapato o consumidor rio-pretense e da região metropolitana, tá? Odonto alguma coisa, é a que mais investe em mídia, é a maior rede brasileira. E eu não tenho medo nem da onça, não vai ser do rastro, tá? Então eu vou para cima deles, sim. Segunda situação, eu vou sim para cima dos bancos. Porque, infelizmente, vocês aqui não tem problema, vocês vão dar a liberdade de falar o que tem que ser dito. Mas os bancos estão se esquivando da responsabilidade dos golpes e venderam uma situação para a população que é uma mentira. De que você caiu no golpe do Pix, no golpe do sequestro, depositou o dinheiro para o bandido, mandou o Pix para o bandido. Ó, eu mandei o Pix aqui no teu banco. O banco olha para você e fala assim, faz um boletim de ocorrência. Sabe? Faz assim, ó, não temos nada com isso, o senhor caiu no golpe. E é mentira. Existe uma resolução do Banco Central que diz que o banco que fornece a conta para o bandido recebeu o dinheiro, o banco tem que devolver aquele dinheiro. E ninguém fala nada. A grande mídia não fala, porque tem os patrocínios, né? Eu estou esperando a revista Veja fazer uma matéria dessa. Você vai folhear lá na Veja, você só vê lá, banco tal, matéria, banco tal, matéria, banco tal, matéria. Difícil fazer uma matéria sobre isso, né? Então, eu vou fazer um enfrentamento em relação aos bancos. A minha cruzada agora são os bancos. Eu tive num congresso em Brasília com 250 PROCONs. A hora que eu soltei essa daí, eu tenho a resolução, eu tenho a norma, eu tenho tudo. Rapaz, me virou um sururu. Porque a pessoa, mas é verdade, nós não tínhamos pensado nisso. E eu tenho decisões judiciais recentes, do Tribunal de Justiça de São Paulo, dizendo claramente, é um comparativo seguinte, o cara diz, eu vou matar o fulano, mas ele não tem nem um pedaço de pau na mão. Você vai lá e fala, tá aqui a arma, vai lá e mata. O cara matou. Você que emprestou a arma, você é copartícipe. Mesma coisa o banco. Ora, o bandido, ele não foi na tua porta buscar o dinheiro do golpe. Ele precisou de um caminho. Precisou de um caminho. Qual foi esse caminho? Foi o banco.
Então tem sim uma resolução do Banco Central de 2019 que responsabiliza o banco que abre e mantém uma conta para golpista. E eu vou divulgar isso e vou fazer um sururu. Vou fazer falar bonito agora, fazer uma celeuma jurídica em relação a isso. Para a população ter ciência disso e começar a chover ação no judiciário, o judiciário começar a condenar os bancos para isso realmente, a hora que o cara aplicou um golpe, cancela a conta, não vai aplicar mais golpe. Eu dei risada aqui porque eu gostei do sururu. E dá para perceber que o bate-papo com ele é um sururu mesmo, a gente fala de tudo, vai desde a escola até política, com dicas e novidades quentinhas, como a gente viu aí. A gente poderia ficar horas aqui conversando, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua participação, sua entrevista. Parabéns a Sempre um prazer. vocês, viu? Olha, são de parabéns. A estrutura de vocês, o carinho de vocês, o profissionalismo de vocês. E Rio Preto, a região metropolitana, agradece. Porque nós precisamos de pessoas assim, como você, toda a tua equipe aqui, pessoas capazes, pessoas imparciais e que visam o bem comum. Muito obrigado. Foi um prazer. E você já sabe, outras informações, outras notícias estão lá no nosso site jornalentrecidades.com.br. Todo dia tem notícia fresquinha, não só de Rio Preto, de todas as cidades da região metropolitana, então fica por dentro. Na semana que vem a gente volta com uma outra entrevista imperdível, eu te espero. Até lá.